Fala aí, Cariri, o podcast do Cariri em Foco tá chegando pra você e hoje a gente tem um assunto super importante que eu tenho certeza que você vai adorar. No Nordeste já ecoou o nome há mais de um século, Virgulino Ferreira da Silva. Para alguns, justiceiro, para outros, bandoleiro. E hoje a gente trouxe aqui dois convidados de peso para falar um pouco mais sobre essa história, os personagens que vão surgindo e você, claro, fica aqui com a gente. Hoje o Getúlio Moura está conosco e o Francisco Ferreira para bater um papo descontraído e falar um pouco da história do cangaço, ela que tem grande relevância para a história também do Brasil. Getúlio, já começo contigo. Queria que você falasse um pouco aí pra gente, casa, quem é o Getúlio, né? Trazendo também depois sua pesquisa e falar um pouco do seu descobrimento que você descobriu fazendo essa pesquisa acerca do cangaço. Isso. Na verdade, quando eu estudava, fazia engenharia, né? Eu sou engenheiro de profissão e na área do cangaço como hobby. E na época, meu pai falava muito da história do cangaço, né? Pegaram um lampião numa grota, ele dizia, né? Numa gruta em Sergipe e tudo, e eu ficava curioso, né? O que era o cangaço? Quem foi Lampião? Aí com o tempo eu comecei a estudar, fui lendo alguns livros, né? Li um livro de Ranulfo Prata, que foi escrito na época do cangaço. O cangaço estava em andamento quando o livro foi escrito por Escrito. Ranulfo. Então, para iniciante é muito bom. Aí ali parti para os demais pesquisadores, né? O Antônio Amauri, que teve uma importância muito grande, para você ter uma ideia. Os remanescentes foram entrevistados por Antônio Amauri, por Aderbal Nogueira. E Dadá, por exemplo, passou 6 meses na casa de Antônio Amauri. Ou seja, a quantidade de fatos que ela passou, né, que ela contou para ele relatou tudo em livros, enfim. E, e outros pesquisadores também que a gente tem como referência, a gente procurou sempre aprofundar, fazendo boas leituras, pesquisando na internet e tudo. Aí daí para frente, a gente já tinha um certo embasamento para poder discutir, que não adianta você falar de cangaço, falar de lampião só, Pesquisa, sem né? pesquisa, só soltando. Sim. Então eu sempre me preocupei muito para o que eu falasse se aproximasse pelo menos dos fatos que todos contam. Uhum. Um bem interessante aqui, que Lampião, muita gente fala que Lampião não morreu lá em Angico, né? Dia 28 de julho de 1938, 38. né? Poço Redondo, eu já visitei várias vezes e tudo. Onde morreu ele, Maria Bonita, mais 9 cangaceiros e um soldado da volante, que era o Adrião Pedro de Souza. Então, isso foi despertando. Não tem coisa melhor do que você estudar quando você Interesse. gosta, No né? caso, você começa a leitura e depois vai aprofundando, não é isso? Isso, pesquisando, indo em loco, né? E tudo, Sim. enfim. Então, é, é, muita gente fala que Lampião não morreu lá em Poço Redondo, né? Lá em Sergipe. Ah, ele foi para Minas Gerais. Lampião tinha um sonho de ir para Minas Gerais. Realmente ele estava cansado, É, tá? muito se conta essa história mesmo, de fato, Isso. que ele já queria sair do Aham. Nordeste, né, para ir E a subir um pouco Sila, mais. Sila que escapou, né? Lá na grota, escaparam 38. Ela, na noite, estava sentada numa pedra com Maria Bonita. E ela fala que Maria Bonita disse: Nós já estamos muito cansados, não estamos mais aguentando essa vida e tudo. Aí Sila disse: É interessante realmente que a gente saia, aos poucos vamos saindo, é muito complicado, porque o que era sair do cangaço? Você ia sair cheio de mistérios Exatamente. entre aspas, segredos, né? E poderia ser executado logo direto, né? Exatamente isso que eu ia te falar. De certo modo, já estava dentro, saindo, né? Você já seria visto como pertencente ao bando Exatamente. e alguém poderia lhe executar, né? Isso, e o que aconteceu? Muita gente segura. Eita, não, mas Lampião foi para Minas Gerais. Ele morreu lá, tem fotos dele e tudo. Veja só, eu discuto isso com o Aderbal. Todos os 38 que escaparam, eles não se encontraram um dia todos para vamos aqui fechar uma conversa que todo mundo se alinhe. Não. Naquele tiroteio ali, de 28 de julho, todo mundo correu um para um lado para o outro. Isso é fato. Os pesquisadores conseguiram achar eles, cada um nos seus locais. Ah, Zé Sereno com Sila foram para São Paulo. Tá entendendo? Aí foram espalhando, outros para Bahia. Aonde você chegou nesse pessoal todinho que eles espalharam, a conversa era a mesma. Lampião estava Alinhada, lá no né? dia e Maria Bonita estava no dia. O soldado da volante, quando ele foi decapitado,
abri o olho. Lampião tinha um leucoma, né? Não era o glaucoma, era um leucoma. E quando o soldado da volante pega a cabeça dele e abre aqui o olho e vê claramente lá o leucoma e tudo. Então ficou 100% fechado de que Lampião realmente morreu ali, Maria e tudo. Mas ainda ficavam alguns. Por isso que eu falo. Por isso que eu falei agora há pouco. É interessante ter embasamento no que Sim, fala. claro. Tá entendendo? Ó, hoje nós temos o canal. Vou vender meu peixe. Pode Aqui o vender. Cangaço em Foco, né? Cangaço em Foco, é o canal dele, meu povo. Isso, é um canal que já tem 6 anos. Por que, que eu abri esse canal? Na época da pandemia, ali chegando já próximo à pandemia, eu foi antes, mas quando chegou a pandemia, aí foi que a gente só ficava em casa, né? Uhum. O que é que eu faço no meu canal? Eu solto os fatos. Eu não opino. Eu Entendeu? acompanho o seu canal e vejo que tem alguns registros, né? São fontes de livro Isso. mesmo que você vai atrás e vai colocando ali. Por exemplo, essa questão que eu disse agora, Lampião morreu lá em Angico, tal, tal. Se chegar o pessoal lá, não morreu, não sei o que e tudo, ele fica à vontade para ele comentar. Tá Sim. entendendo? Pode comentar do jeito que for lá. Ontem eu coloquei uma lá. E se a única alternativa que você tivesse fosse seguir, você seguiria as volantes ou seguiria os cangaceiros? Aí pronto, foi uma discussão gigantesca. A Derbal entrou na discussão, todo mundo, e eu só olhando. Porque o interessante é você jogar um fato, mas você dá a liberdade. Sim, para as Aquela pessoas questão, questionarem discutir o mesmo. cangaço com liberdade, né? Assim que. Até porque, Getúlio, são várias pesquisas, né? Você não é o único pesquisador do cangaço, Isso, a gente tem vários exatamente. pesquisadores, outros canais também que abordam essa Isso. temática. E alguns expõem a opinião mesmo. Sim, Minha opinião é essa e essa e tal, tal, tal. Eu tenho a minha. Mas só se algum deles me perguntar lá. Ah, tu lhe atua? Eu vou falar meu, que eu tenho a minha opinião. Mas eu solto o fato. Tá entendendo? Porque é aquele negócio, tem muita gente que não gosta de cangaceiro, tem quem não gosta de volante. Você vê um universo muito complexo. Então, de fato, há uma dualidade muito grande, né? Porque isso. para muitos, como a gente começa o nosso episódio, o Lampião de fato é um justiceiro e para Uhum, outros ele é esse bandoleiro, essa pessoa isso. sanguinolenta que vai passar e vai trazer destruição, né? Uhum, Inclusive, lendo também antes desse episódio, eu vi alguns comentários de pessoas que trazem que seus avós, seus bisavós comentam sobre as atrocidades, de fato, que Lampião passou, né, sei. para a região do E, Nordeste. e o que. Isso é muito interessante, veja só. Muito, muito interessante. Quando fala-se em cangaço, qualquer local do Brasil, vem a figura de quem? Lampião. Lampião. Por quê? Porque Lampião Exatamente. foi aquele que se destacou, foi o rei do cangaço. Mas Lampião, por tudo que eu pesquisei, foi o menos abominável, como se diz, o menos sanguinário. Eu não tenho tanto. Tem assim de saques e tudo, Claro. mas você comparar Lampião com gato, é impossível, velho. Comparar Lampião com Zé Baiano, é impossível. O cara ferrava o rosto das mulheres. E só um adendo, esses personagens caminhavam junto com o bando de Assim, Lampião. existiam os subgrupos que chamavam. Ah, Lampião era o principal, tá entendendo? Gato tinha o dele, Corisco. Quando mataram Lampião, Corisco achava que era a família de Domingos Ventura. Ele foi lá e matou a família toda, cara. toda. Esposa, filho, tudo, Jesus. cortando as cabeças todos. E colocou todas as cabeças num saco, manda entregar ao prefeito de Piranhas, que aqui é a vingança, né? É o vingador do Lampião, né? Então, o Corisco, ele foi aquele que no momento despertou aquela ira e partiu pra Saiu matando o cima e povo. saiu pegando a família. Só não matou duas crianças, porque Dadá pegou as duas crianças e disse: Não, as duas aqui, se você triscar, vai triscar em mim primeiro. Aí ele já tinha matado todo mundo, né? Então, o que acontece? São fatos realmente voltando para Gato, Corisco, Zé Baiano, Zé Sereno, cada um com suas atrocidades. Se for colocar Lampião, eu não vejo tanto. Sim. Aí vai dizer, não sei o quê. Lampião disse aqui em Juazeiro, 1926, dia 4 de março, ele chegou, retaguarda em Barbalha, recebido, né? Henrique Lopes era o prefeito, Leão Sampaio bem jovem, não era nem naquela época, Luiz Filgueiras. Aí dali ele entrou em Juazeiro, né? Ali onde era a fazenda de Floro Bartolomeu, em frente à Clínica Unirrinha, por ali, perto do shopping, perto do McDonald's, por ali. Descendo, né? Você desce ali, aí depois ele veio para a Rua Boa Vista, onde ele foi entrevistado pelo médico cratense Otacílio Macedo. Né? A entrevista está na íntegra aí. E ele diz: Otacílio pergunta, você pretende deixar o cangaço? Aí ele diz: se o negócio está dando certo, você deixa? Então ainda vou passar mais um tempo, porque eu estou aqui com 50 homens e eu preciso
disso aqui, como é que eu vou sustentar? E o negócio dando certo de fato, né? Ele detinha muitos bens. E ele dizia, mas eu estou cansado, né? Pretendia, né? Um dia, porém, naquele tempo ainda ficou, porque Lampião saiu daqui com uma patente, que era uma patente que só era válida aqui em Juazeiro. A patente de Lampião foi assinada por Pedro de Albuquerque Uchoa, que era um funcionário federal. Na falta da presença de Floro, né? Que infelizmente quando Lampião veio, Floro acabou morrendo ali, né? Aí o que acontece? Floro, como era deputado, líder, médico, Padre Cícero gostava desse tipo de gente para Sim. poder, porque tinha uma cidade na época muito humilde, né? Você tinha um deputado, um médico ali que já destacava, como Benjamin Abraão, que foi o que deixou o maior registro da história do cangaço, que são aqueles 14 minutos que ele consegue chegar no bando e ali foi uma afronta. Como é que Benjamin De entra no fato. bando, volta com a. A Getúlio Vargas disse, não, estão entrando, já estão fazendo, já estão filmando o bando, que a morte também do Benjamin Abraão foi aquilo de arquivo. Inventaram lá, não, é porque ele traiu lá ficou com uma mulher casada, não sei o que, mas aquilo foi uma queima de arquivo, tá entendendo? Aí o que acontece? Ele. Lampião, você tá falando muito. Não, pode falar, tranquilo. Aí, Estamos gostando. né, Pedro de Albuquerque assinou, ele disse, ó, naquela hora eu assinava até minha demissão, até. Aí, quando Lampião recebeu aqui a patente, que é o fato mais importante, Lampião nunca entrou no Ceará para saquear, cara. Ele tinha o Ceará como refúgio. Mas há Respeito ao Padre Cícero. alguns. Vamos falar comentários, né? Que de fato, quando Lampião esteve aqui, ele saqueou alguns lugares na região do Cariri. Teve, por exemplo, em Barbalha, não tem aquela foto Isso, bem clássica que ele tá exatamente. com um lenço de seda bem bonito aqui. Na verdade, ali foi na Casa Sampaio da Casa época. E Sampaio, eles deram, justamente. ele não saqueou. Ele ia, na verdade, até comprar, porque ele estava em retaguarda. Ali que fizeram foi dar ele. Tá entendendo? Então, eu quero dar um lenço ao Lampião. Tá entendendo? Mas E ele se. levou só o lenço. Não, aí deve ter passado outras coisas, mas ele tava. Ele baixou as armas em Barbalha, porque ele tava para entrar em Juazeiro. O propósito era o combate à coluna Prestes, né? Carlos Sim. Prestes, naquela época, estava aterrorizando o Nordeste e Padre Cícero ele vai entrar aqui. Aí Floro disse: vamos pegar Arthur Bernardes, que era o presidente da época, trazer todo o material bélico e entregar para Lampião. Tanto que ele saiu daqui com tudo, os armamentos e tudo que ficaram, tá entendendo? Armado. Isso, pelo menos isso, porque como Carlos Prestes não entrou, Floro Bartolomeu morreu, aí meu nome, quem ficou de receber Lampião de fato foi o Padre Cícero. Aí foi que o padre fez aqui a patente, Lampião, a sua patente e tal. O Lampião subiu todo animado, vamos dizer assim, passou até no Caldas, onde hoje é o Caldas, que tem um bebedouro, tem uma plaquinha lá, né? Que é o que relata a história. Placa restaurada por nosso pedido. Buscuçá na época era o É gerente. aquela que fica na fonte ali, onde tem um Naquela poço, na fontezinha, verdade, que as pessoas é como se fosse um costumam bebedouro, né? descer. Assim, né? Isso. Aí eles restauraram bem direitinho, ele nem sabia daquilo. Quando ele leu a placa, o gerente lá, ele disse, pô, que história. Pois eu vou restaurar, já Na tudo. verdade, por essa passagem do Lampião aqui no Cariri, nessa andança, muita coisa foi se perdendo mesmo. E isso. Aí, o que acontece, que tinha os cangaceiros também daqui, na época, os Marcelinos, né? Que ele também conheceu Sim. na Serra do Mato, lá com o Coronel Santana, né? Que tem familiares aqui, que morreu em Barbalha, enterrado em Barbalha. Já fizemos uma matéria lá no cemitério, onde ele foi enterrado. Levamos o neto dele, que era o Elias Santana, que nos conduziu até lá e nós fizemos uma matéria lá. Então, quando o Lampião chegou no Pernambuco, subindo naquela área, ele começou a sentir resistência. O pessoal falou, não, essa patente não é válida aqui, não. Isso não E tem, isso não isso tem. pela população e pela E pela volante de volante. lá, né? Aí o que foi que ele fez? Ele ainda mandou dois homens, é o que é relatado. Mandou dois homens voltar, a paisana e tudo aí. Padre, a patente não tá valendo. Aí Padre Cícero disse, diga a Lampião que não venha mais. Por quê? Floro morreu. Metade do Juazeiro tá me chamando de coiteiro. Que eu estou coitando cangaceiro. A outra metade tá comigo, porque nós estávamos juntos para proteger o território contra Carlos Sim. Prestes. Tá entendendo como é bem complexo? De que ele não venha mais, que o momento não é mais Não é propício para ele Pronto, aí, voltar. aí o que acontece? De 26 a 38, Lampião permaneceu. Foram 12 Foi anos indo, a né? mais Foi naquela subindo e vida.
Getúlio, e só mais uma coisa dentro dessa temática. Tu citou alguns nomes, né, que andavam, na verdade não andavam com Lampião, mas tinham outros bandos Isso, também. E eles, dentro desses personagens, ele- quem mais se destaca, assim, pronto, do cangaço? eles se juntavam mais quando tinha alguma coisa mais relevante, né? Vamos dizer, uma batalha mais, que precisa de mais homens, né? Zé Sereno, vem cá, me ajuda, traz aí 15 Isso, homens. isso pra ganhar Isso, força. para ganhar força, mas cada um tinha o seu. Por quê? Porque tinha isso aqui. Eu ontem, uma entrevista do Frederico Pernambucano de Melo, que é outro grande pesquisador de Recife, ele disse que Lampião chegou no local lá e disse: meu problema aqui não é dinheiro. Eu tenho um dinheiro aqui, quando ele puxou, né? Era contos de réis que chamava, eu acho. Aí ele Isso, disse: eu conto de tenho aqui réis. dinheiro mais do que. Vou dizer a palavra que ele diz: bosta de bode dentro de chiqueiro Dentro de velho. chiqueiro, Tá entendendo? isso. Então, E o que dinheiro dava aqui pra não é comprar problema. vários carros e coisas Aí Dada mais. dizia depois, na entrevista: Lampião era o segredo. Tanto que todo mundo na hora foi bem irônico, que ela disse: Lampião não era ruim, Lampião era assim. Ele pedia. Se não desse, tá entendendo? Aí ele levava. Ou seja, teve o saque da baronesa, que foi o primeiro, em 1922, a baronesa de Água Branca. Que ele entrou lá, saqueou tudo e saiu com ela de mão dada na cidade. Assim, colocou ela aqui na. Essa baronesa era que tava tramando, na verdade, pra pegar ele, não é isso? Isso, É o que a história e ela tinha conta. muito dinheiro, né? Tinha muita coisa. Então ele entrou e disse: Ó, quem manda na cidade aqui sou eu, saiu com ela desfilando. Tá entendendo? Em Queimadas, por exemplo. Queimadas na Levou. Bahia. Em Queimadas na Bahia, Lampião prendeu todos os policiais dentro da cela. Ele prendeu até. Ele só poupou a vida de um sargento lá. O nome dele era Evaristo Costa. Porque uma senhora deu um colar de ouro a ele. Gostava muito, foi Uhum. moeda, ouro, essas coisas. Tava Quando com ela ele. deu, aí ele disse: você tem um pedido? Ela disse: poupe a vida do sargento Evaristo, que é meu amigo e tudo. Aí ele conseguiu. Conseguiu poupar. Mas fuzilaram, aliás, a golpe de punhal, como se diz, todos os 7 praças que chamavam na época, Uhum. que na verdade eram pernambucanos todos, mas trabalhavam na Bahia, em Queimadas, e foram enterrados lá. Tem um jazigo lá dos 7 praças de Que Queimadas. foram mortos por ele, Isso. pelo bando. Então, assim, para eu concluir, a questão vou voltar, Corisco, Gato, Zé Sereno, todos eles eram muito perversos. Zé Baiano e tudo. Então, quando dizia, o cangaço eram estupradores. Aí todo mundo, é Lampião, é Lampião. Então, não era atribuído assim, foi Lampião em si. Eles faziam muitas coisas. Mas alguns registros de fato trazem apenas Não, a figura do Lampião, né? Como sendo essa exatamente. pessoa mais perverso, estrupador de Exatamente. fato, e que matava muitas pessoas. Então são os relatos, né? Na verdade, e a história nos traz, nos contam. Não, Mas a certeza. partir de sua pesquisa você consegue identificar também Isso, que tinha uns por outros. esses outros E você bandos. acabou de me perguntar, então, para você, qual foi o que se destacou mais, ou quem foi mais? Fora Lampião, creio eu que o que apareceu mais foi Corisco. Inclusive tem até um filme, né? O Corisco Corisco de Dadá, ele foi gravado aqui em Barbalha. o do Rosenberg em Cariri. Barbalha, Missão Velha, ele foi gravado nessas áreas aqui. Inclusive, eu tive com o Jackson, em outro podcast, para que Jackson, que ele participou do filme na época. Então ele foi contribuir, dizer como foi, como era contracenar com Chico Dias, Dira Paz, né? Que eles fizeram, que vieram para Pra Barbalha contar fazer essa história. isso. Aí, filmaço, aquele filme de Muito cores. bom aquele filme. Já fica a Aí, dica pra você aí. Quem não viu ainda, veja esse filme, é muito bom. exatamente. Ó, aí saiu agora na Globoplay, recente, o Guerreiros do Sol. Exatamente, que faz meio que uma Isso. paródia, né? Ali um Eu, contratempo em relação a a um estrutura, pouco dessa história que é contada de Lampião. eu não sei se é porque nós que pesquisamos e a estrutura que a Globo tem, a gente sonha um dia em um filme real, que trata ali, Que de fato que traga a aproxime. história. Quando Você conseguiu começou, acompanhar quando o esse, o Guerreiros Guerreiros do do Sol Sol? começou, eu digo, vai ser uma maravilha. Aí quando começou a romantizar aquele negócio de coronéis, pensava, minha hora. Aí pronto, aí parou no 10º capítulo, né, que chama 10º, não sei o que, eu também parei. É porque eles vão soltando aos Tava poucos, né? fugindo. Volte, dê uma chance. Não, já não gosto. Dê uma chance lá. Porque de fato romantiza, mas ele traz alguns aspectos É, daquela época o início mesmo, foi né? muito bom. Do cangaço no Nordeste. Eu gostei disso. Então, eu já vou dar spoiler pra você, pra quem não viu também. Vai ficando bom, tá? Eu cheguei aí até nesse capítulo 10, de fato dá uma caidinha por essa romantização. Ele começa a apresentar a série muito mais os coronéis e tudo, e as tramas paralelas, mas Isso. depois há um retorno.
para essa parte do É, cangaço, eu vou que é pegar o final importante. depois. Veja, dê essa chance, tá? E aí, para a gente dar continuidade, eu quero trazer mais uma pergunta. Essa romantização, né, que Uhum. o Nordeste faz acerca do Lampião, de trazer ele como o rei do cangaço, o que é que você acha sobre isso? Pronto. Pra ti, O que é como que que o é? cangaço. Ó, Carnaval, Rio de Janeiro. O maior carnaval do mundo ali. Carnaval de São Paulo. Quem foi que tirou o primeiro lugar, segundo lugar, a temática? Cangaço. Cangaço. Né? O ano passado, no início. Lá com o Expedito Ferreira, né? Que desfilou lá. Enfim, eu acho que o cangaço Com deixou. o Expedito Celeiro, é isso? Ou Não, é não. Ferreira? Expedita Ferreira. Ah, Né? Expedita Ferreira, a Que é a filha, de filha que fato, mora em sim. Aracaju. Então o que acontece? Ela, Expedita, participou lá e tudo. Aí, o que é que o cangaço deixou que desperta? A questão dos adereços, as cores, né? O formato do chapéu, né? Porque Então tudo aquilo isso chama ali atenção, chama querendo atenção. ou não, né? É, Lampião era uma pessoa ali muito. exatamente. ah, que se dava ao Que luxo, na caprichava verdade, na costura, caprichava. naqueles símbolos que eles tinham, né? Que eles Isso tinham as no, crenças no deles. próprio chapéu, né? Trazia esses símbolos Existe também. registro do Lampião ajoelhado, com todo o bando, rezando, que temiam muito a Deus. É isso que os remanescentes falam. O Lampião, ele temia, eles tinham uns patuazinhos, umas coisas que, para o sexo, eles tinham que tirar. Tem que ser um dia por mês, uma coisa assim bem sagrada aqui, tá Sim. entendendo? Então existia isso, era muita peculiaridade ali que às vezes a gente só fala, cangaço, tiro, não sei o que, tudo, mas era um negócio muito, por isso que me despertou para saber o porquê daquilo, né? Ah, por que começou o cangaço? Quando foi que começou lá em Jesuíno Brilhante, que quase não aparece. Depois veio para Antônio Silvino, depois para Senhor Pereira, Senhor Pereira passou para Lampião. É porque, de fato, quando a gente vai falar, né? Onde começou o cangaço, puxa-se já do Uhum. Lampião pra cá. Não, não há tanto registro Você do que não, veio não antes. vai muito para Antônio Silvino, para Senhor Pereira. É, Jesuíno Brilhante, quase não nada. Tá entendendo? Então, por isso que eu falo, Lampião, o rei do cangaço, porque ele se destacou de fato. Tá entendendo? Que era um homem como tem acho que ele foi na época político lá em Sergipe, que ele dizia Lampião era o cara, para mim eu nunca vi um estrategista como aquele, nato, inteligente, também que sabia realmente conduzir aquilo ali, né? sim, bem articulado, Então né? era Mas e aí, de fato, pra essa questão do rei do cangaço, que tu acha que ele leva esse nome, o porquê dele carregar consigo esse nome eu creio que por conta da coragem mesmo, na coragem? porque ó, nós acabamos de falar, ó, 4 grandes líderes do cangaço, só quem destacou-se mais foi ele. Então o que acontece? O nome Lampião, né? Muitos dizem que é porque ele atirado, teve um combate lá que ele atirou tão bem que disse que acendia, disse que o dedo era tão rápido que era como se acendesse assim, os caras como se tivesse uma Um coisa assim acendendo o lampião, lampião. sim. Tá entendendo? Aí falam em um dos relatos que o apelido Lampião era por conta disso. Por conta dele ser muito rápido, né? Muito ligeiro. E Aí em eu relação, acredito. Getúlio, em relação a crimes, assim, a gente sabe que de fato aconteceram Sim, vários, aconteceram. né? Vários. Quais são os crimes assim, que você acha mais bárbaros e que foram documentados e alguns que foram lendas, se você puder Ó, trazer pra Lampião em gente? si, ele era muito. Acho que a sede dele era muito para volante. Ele ia atrás, era de quem estava atrás dele. Tá entendendo? Ele não era assim de pegar o sertanejo. Lampião, ele ia pegar a volante. Por exemplo, a volante chegava na casa de um sertanejo. Cangaceiro passou aqui. Passou não. Tá mentindo. Aí arrochavam. Peia. Cangaceiro passou aqui? Passou. É porque é que não avisou? Peia. Tá entendendo? Então não tinha São as pessoas. outra alternativa. Tá entendendo? Naquele era era uma época muito difícil, complicada para tanto para quem viveu, né? Tanto para quem viveu quanto para quem realmente fez parte, né? Então eu tiro assim a questão das castrações, né? Eles castravam as pessoas. Eu achava muito a questão do Zé Baiano que ferrava as mulheres, né? Deixava aquela marca, o JP no rosto para sempre, né? Uma senhora que Isso. faleceu já quase 90 anos e você tinha pena ver ali a senhora com aquele JP na cara ali, tudo, no rosto, né? E o Corisco, essa questão da família Ventura, que foi muito pesada, né? Um dos fatos mais marcantes. E assim, se você for verificar, todos eles depois, né? Quando o Lampião morreu, 38, o cangaço lampiônico acabou ali. A maioria se entregou, né? A anistia, né?
Foi concedida por Getúlio Vargas. Mas o final definitivo do cangaço foi em maio de 1940, que Corisco não se entregou, ele estava com Dadá, né? E, a tenente, e o tenente Zé Rufino, que era de Jeremoabo, na Bahia, conseguiu de fato pegar ele. Porque ele Murundu, queria. Murundu foi o soldado que pegou a metralhadora e Ele queria manter, no caso, né? na Depois verdade da ele morte do não queria Lampião. ter aquela música de Nara Leão, né? Se entrega, Corisco, né? Porque todo mundo tinha se entregado. E Dadá dizia, se entregue. Ele já estava ferido com a mão já. Ele já estava com a mão perdida, ele não conseguia mais atirar. Você não consegue, mano. Já não era mais o diabo louro. Ele já tinha raspado a cabeça, né? Tanto que na foto, quando ele morre, ele tá lá, assim, ó, careca e com o braço. Mas ele não se entregou. Não se Zé Rufino entregou. gritou: se entregue, que eu estou aqui com a casa rodeada. Ele disse: não me entrego. Aí a rajada de bala fez com que a Dadá também perdesse uma perna e tudo. Enfim, ali, Uma grande naquele em história. maio de 40, encerra-se de vez o cangaço. Eu não vi nenhum fato do cangaço após 2 anos isso. depois, na verdade, né? Da morte do Isso, Lampião, que morre em dois anos. 38, 1938. Então, 2 anos depois é que, de fato, ele consegue isso. Exatamente. E depois não tem mais registro do cangaço. Pronto, tá aí, acaba definitivamente Tá. aquela, mas define assim o cangaço, aquele meio E um fora ápice, na verdade, né, também, que porque vieram outros antes dele. Eu tenho outra pergunta pra ti, que é por que tu acha que o cangaço resiste até hoje no imaginário? Seria relacionado à violência que foi tão grande naquele período, ou de fato as coisas boas que aconteceram, a resistência desse povo que era cangaceiro? o cangaço, assim, para você tornar-se médico, advogado, engenheiro, você tem que ler tem as laudas do cangaço nos livros de história. Tá entendendo? Porque tem muita gente que. Por isso que eu falo, quando você é ignorante, você vai dizer, esse cara ali é um cara violento, é um cara ignorante, que gosta de cangaço, não sei o que, não, não tem nada a ver. Tá entendendo? Quem de fato sabe, como dizia Ariano Suassuna, né? Você puxa um eixo de cultura para você desbravar ele, você está ampliando. Se a pessoa não tivéssemos pesquisadores, não tivéssemos, né, todos aqueles que ainda se preocupam. Então, como o cangaço deixou, lógico, marcas cruéis, né, de violência, lógico que Exatamente. com quem passou, remanescentes, pessoas que ouviam a pai, a voz falando que sofreram com isso, tá entendendo? E o outro lado da moeda, como eu falei, que a estética do cangaço, pronto, a palavra é essa, a estética do cangaço, ela prende a imaginação, tá entendendo? Acho que Do fica preso brasileiro. por isso, né? Pelo Isso, ficou imaginário da preso estética. um lado negativo e o lado deixado, né? Que eles deixaram das vestes, enfim, os formatos, como eu falei agora há pouco. É, porque são dois lados, né? E os dois lados, de fato, merecem ser mostrados, para que as Com pessoas até certeza. possam confrontar essas ideias do que é fato, do que não é fato, acerca dessa história que é tão é, marcada mesmo, né? Na região do Nordeste. E não só no Nordeste, o Lampião também é debatido em outros países, em outros E, estados do próprio Brasil. exatamente. A gente vê que as pesquisas, de fato, elas vêm Um crescendo grande acerca. pesquisador dos Estados Unidos tem um livro, né, sobre, eu estou esquecido agora aqui o nome dele e o nome do livro, mas ele pesquisou muito sobre o que era aquilo, né? A questão do banditismo social, tal, mas é interessante por conta disso, porque se não fosse, vocês sabiam que Lampião, ele é o segundo mais bibliografado da América Latina, ele só perde para Che Guevara, né? Pronto, depois de Che Guevara, Lampião foi mais, aí você me pergunta, cara, o que desperta você Escrever escrever tanto sobre sobre? Então, isso. ele foi uma pessoa que deixou realmente um legado que perspicaz, né? Como se É diz. verdade. E você sabia também outro detalhe, muito bom os detalhes, né? Quando foram matar Lampião, o bando, quando foram emboscaram, né? Que entregaram eles, né? O Joca Bernardes entregou ao Pedro de Cando. O Pedro de Cando tem um irmão que era o Duval Rosa, que eram os dois coiteiros que iam lá. Quando a volante foi comandada por João Bezerra, nenhum soldado sabia que era para matar Lampião. Quando chegaram próximos, eles foram bebendo cachaça. Empurraram, no dito nordestino, empurraram cachaça neles Para até matar. quando chegaram lá em cima, tem um local lá que é o Alto das Perdidas. Teve um momento que até se perderam, o nome é por isso, Alto das Perdidas. João Bezerra disse, nós estamos a 200 metros e nós vamos matar Lampião, Maria Bonita, o pano tá todo aí.
Os caras já estavam bêbados, mas não tinha mais aquele velho negócio, não tem mais nem como voltar. E acontecer. Você Aí acha, eles entraram. uma pergunta particular pra você, então, que se eles soubessem que era pra matar o Lampião, eles não Antes teriam de ido? passar o rio, porque lá assim, lá tem Alagoas e Sergipe do outro lado, né? Tem o Sim. Rio São Francisco, eles passaram nas canoas para ir para lá. Tá entendendo? Então, quando passaram as canoas, quando beberam cachaça, que já foi amanhecendo o dia, já estava clareando. Aí o primeiro tiro lá foi um soldado chamado Soldado Lapidão. O Amoroso, que era um dos cangaceiros, ele foi pegar água. Acho que o Lampião vai pegar para fazer o café, né? Uhum. Quando ele colocou o cantil, né, para pegar água, a Pidon deu o primeiro tiro e errou o tiro. O tiro pegou na água, assim subiu. Só que eles escutaram, né, alguns que escutaram. Aí também a própria volante que já estava pronta, aí soltaram, eles estavam com a Bergman, que era uma metralhadora. Aí acabou, como se diz, Não houve papocando. confronto, não houve Não, não, confronto, foi tudo. ali foi, não teve como reagir, não. Né? E os pertences de Lampião, pertences de Angico, eu tive a oportunidade de pegar de perto lá no museu, na Rua do Sol, em Maceió, lá no Instituto Histórico. Eu fui lá, não pode, mas eu me identifiquei com o canal e tudo, eles abriram. Né, tem um vidraço, você pode ver, mas não pode pegar. Mas eu fiz questão de pegar tudo, óculos, as mantas de chita, tudo lá. Fizemos Tem, um. tem muita coisa espalhada, né, na Tem verdade, muita coisa sobre espalhada. essa história. Não, Isso. não há de fato Mas um o punhal espaço em que tá, específico. o punhal dele tá alvejado. Tá lá em Maceió. Entendeu? Já todo pesquisador, todo pessoal que visita já sabe que Serra Talhada tem muito, Piranhas tem muito, Maceió também. Maceió também. Vamos lá. E para você o termo, né, terrorista se aplica historicamente a Lampião ou é um anacronismo isso? Não, eu acho que não se aplica não. Não se aplica? Não. Primeiro que é o que está escrito. Por exemplo, mataram o pai de Lampião. Né? Quando mataram o pai dele, que foi até o coronel Zé Lucena, que era um dos. Fala-se que entre os irmãos ele tinha sido o único que não chorou. Essa é a história mais contada, na verdade, Né? né, que vai começar daí, a Aham. partir da morte do Mas pai dele. isso, mas que esse não foi só o motivo. Ah, Lampião entrou no cangaço porque mataram o pai dele. Não. Sertanejo naquela época, sertanejo pobre e tudo, ele tinha vários. Existiam também outros problemas lá, até com animais. Tá entendendo? Questões sociais da É época, isso. né, E a socioeconômicas questão também também. é isso, de você roubar um animal. Fala-se até uma história de um chocalho que tinha uma cabra, não sei de quem era, ou não sei se foi da família dos Ferreira que tinham furtado essa cabra, ou foi da família de Zé Saturnino, que era um inimigo Hum, de Lampião. Um ou outro, tá entendendo? E que dali começou realmente a se revoltar também, tudo, tá entendendo? Então, é muito complexo. Existem coisas que remanescentes podem ter falado que também não eram verdades. é. Tá entendendo? Pode ser. E aí, só pra gente concluir essa parte contigo, tu acha que a mídia, os jornais, tudo que saiu, embeleza essa história do cangaço? Ou ela conta de fato o que é? A partir de suas pesquisas? Porque você é uma pessoa que pesquisa o Isso. cangaço. Pronto, tudo que eu vejo do cangaço, eu sei se ali tem fundamento ou não. Pronto, a questão do, do, do crânio agora, de Maria Bonita e de Lampião, que acabaram de ser restaurados lá na USP, né? Foram Isso. 3 anos de estudo, como a neta dele falou, já o de Lampião já estava todo esfarelado, já estava bem complicado, o de Maria Bonita estava mais intacto. Aí eles foram trabalhando, né, fechando ali para tentar o máximo possível ficar intacto, né, para voltar. Só que na reportagem em si já tem muito furo, muita coisa que fala que não tem nada a ver, tá entendendo? Então seria mais interessante falar pouco a reconstituição do crânio de Maria Bonita. Pronto. Quando começa a falar muito, você vê que fala muita coisa que não tinha nada a ver. Sim. Tá entendendo? Pelo que nós estudamos, pelo que nós pesquisamos, pelo que nós lemos. Ah, tu falou que pode ter alguma coisa que tá errada aí, tá mentindo. Não é mentir, é você resgatar o que foi estudado e tentar. Eu gosto de confrontar as opiniões dos remanescentes. Ó, tu acabou de entrevistar um remanescente. Aí depois tu, daqui a um mês, viu outro lá na Bahia, em outro estado, fala do mesmo assunto. Se três, quatro, se os quatro estiverem falando na mesma ideia, é muito próximo de ser verdade. É, você vai validar, né, Se cada essa um falar uma coisa diferente, aí situação. fica complicado. Rapaz, tá difícil aí. Então a gente tenta fechar os fatos por todo esse quantitativo de tempo que a gente teve para estudar até aqui, né?
São quantos anos estudando Lampião? Tem uns 15 anos aí. 15 anos estudando Lampião. A gente tem outro convidado aqui também, ao seu lado, que é o Francisco Ferreira. Francisco, e a sua história com Lampião também é uma história forte, podemos dizer assim, né? Tem aí um traço que lhe contaram, ou você soube, descobriu, eu queria saber. Conta pro pessoal. Quem é você e o que é que você tem de Lampião aí? Bom, eu sou Francisco Ferreira Salles, é meu pai que é filho de Lampião. Foi feito exame de DNA com a Expedita Ferreira, Que é considerada a única filha a de única Lampião, filha. né? Eu tenho os dois exames, então foi feito nos Estados Unidos e aqui no Brasil, né? Foi comprovado ter vínculo com ela, mas para ser verdade, tanto ela como ele, tem que fazer com uns pais, né, que seja Maria Bonita e Lampião. Maria Bonita e Lampião. E não foi feito ainda. Mas quem te contou essa história de que você é neto de Lampião foi o seu Foi pai? meu pai. Teu pai que te contou? Eu morava com ele. Ah, e como foi a receptividade quando soube? Porque com certeza você já tinha ouvido falar coisas de Lampião e que Lampião aprontou na região. Eu e tinha aí, 10 anos sou o neto do cara. quando começou aquela polêmica, né? Aí foi pra lá e pra cá, e jornal de Fortaleza. Aí se ajuntou-se na época, foi o Padre Murilo, com o Cé Abreu, o dono da rádio atual, que ele não tinha condições de fazer exame de DNA, né? Aí ela não queria na época, aí foi, eles dois ajudaram para ir para São Paulo, e aí foi a polêmica foi toda, foi feito os dois exames, só que ela não queria, ainda não quer, né? Que ele Seja considerado como um filho Exato, também. Então a relação deles da Expedita com seu pai, que é o nome de do seu pai, João Peitudo. João Peitudo, não era uma relação amigável entre os Não, dois. ainda hoje para ela não existe, né? E o teu pai também é filho de Maria Bonita, é isso? Assim, os exames diz com que faz Pai parte e também, mãe. pai e mãe. Pai e mãe. E só não existiu só ele, né? É. Tem outros irmãos aí que foi feito, mas não saiu na O justiça cabo ainda. andava muito, né? Podemos dizer assim. O cabo andava muito. Era um cabra macho, como todo mundo fala aqui na região do Nordeste. Então, por essas andanças, a gente pode se imaginar isso, né? Mas comprovadamente, de fato, você tem, né? Que o seu pai fez o Tem DNA todos os junto com a documentos, eu Expedita. tenho todo tipo de documento dele. Tenho a segunda via registro de Lampião que eu fui tirar em Serra Talhada, né? No povoado lá. Até a menina do registro que foi tirar a segunda via, eu cheguei lá às 6 horas da noite e ela ficou olhando assim, rapaz, tu tem alguma coisa a ver com Lampião, né? Aí fui lá no cartório, abri o cartório, eu acho que lá às 6 horas já tava de noite, né? Antigo a página ali do registro e fui. Num caso, teu pai te contou, fez todo esse exame e tudo, e depois você foi atrás. Fui atrás das procurar coisas saber. e até agora, assim, eu fiz uma exposição também sobre o nome do meu pai, aí no Banco do Nordeste, no Centro Cultural. Sim. E que lembrança tu tem do teu pai, assim, de falar do pai dele, né? De falar dele. Como- E minha como avó, que ainda, era? ainda, na época, minha avó ainda tava, eu tava vivo, eu tinha 10 anos quando a que criou meu pai, né? Falava de tudo, como foi, eu tenho até objeto de Lampião, eu tenho coisas de Lampião que Lampião entregou para ela, na época, né? Tem baú, tem um bocado de coisa. No caso, sua avó, A que criou meu pai. que criou seu pai. E teu pai te contou, você sabe, o porquê dele ter ficado com essa mulher que não era avó biológica ou era avó biológica? Não, porque em Exu, ele foi entregue em Exu, né, essa senhora. Aí ela veio pra cá, pra Juazeiro, e com medo dessas coisas, porque saber que é filho de Lampião, a polêmica Sim. era, né? Aí veio pra cá, pra Juazeiro, pronto. Aí ele tava com 30 anos, ela teve um acidente, né? Depois desse acidente, foi que ela pegou e falou pra ele que ele era filho de Lampião. Aí E ele ficou o cabo abismado. quis Mas ir pronto, atrás. com 30 anos, você saber que é filho de uma pessoa famosa já é uma polêmica grande, né? Aí foi depois jornal, livro, essas coisas, assim, todo mundo procurando teu pai. procurando. E aí, você é o primeiro filho dele? Não, mora 3 em São Paulo, mora 2 aqui, um faleceu, só tem eu com ele. E todos levam aí esse legado do avô, certeza. no caso, né? De vocês. E começam a falar. Qual é a tua visão, então, sobre o legado de Lampião? Porque é uma pessoa que tem história, né? Eu nunca, como ele foi pesquisador, eu não tenho essa história toda sobre Lampião, mas eu tinha 10 anos quando a antiga Manchete levou a gente para Serra Talhada, onde já tinha primo de Lampião vivo ainda.
Tu teve contato com essas Teve pessoas? contato na e fazenda tudo? mesmo ainda. E esses que ainda estavam vivos, lhe reconheceram como de fato neto de Lampião ou Conheci o meu não? pai na época, porque quando era criança eu nem me interessava Não, tanto. não buscava É, saber, né? porque eu levava muito brincadeira antes de fazer o exame de DNA, eu era muito assim, tirava onda comigo, e eu sem criança mesmo não Sem tinha, entender, né? sem Sem entender. entender. E, Francisco, e como que é hoje? Tipo assim, você chegar pra alguém, chega pro teu amigo lá no teu trabalho e falar, eu sou neto de Lampião, eu sou neto no Cabra Valente, não mexa comigo não, como que é Quando isso? eu chego e quando as pessoas falam, é direto tirando foto, vem pra mim, começa a conversar sobre isso aí, né? E é super Já é diferente, né? tranquilo. Você Já tá ser neto levando de um embora, dia. já é uma estrela, E É uma né? O estrela, neto de né? eu vi Lampião. uma reportagem que acho que era Seu Pai com João Ferreira, não era? Exato. Com um dos irmãos de Lampião. Aí João Ferreira contribuiu para essa questão do DNA. Ele chegou Exato. aí. E Ezequiel Pra também. Eu levar tinha pra 10 anos você. quando Ezequiel. Ele ia na Rua da Glória, eu lembro ainda, só que eu não, quando ele Isso. chegava para conversar com meu pai, eu não ficava Tu próximo com menino, ele. né? Queria, mas era brincar. Brincar, que é o certo, né? Exatamente, É. Aí eu tenho um registro de Ezequiel, que é o irmão do Lampião. Isso, eu Eu já tenho tinha visto tudo. esse registro em algum jornal. E No aí, jornal, né? tipo, naquela época tu não ligava muito, mas de fato, com que idade te desperta ali de dizer, não, eu sou neto do homem mesmo, sabe? Tem DNA, tem tudo, já foi feito, e você toma pra si essa patente, digamos assim, de relacionamento familiar, né? Não deixar Parentismo. morrer a história do meu pai, né? Porque agora, é como ele falou agora das cabeças que veio a fazer exame de DNA. A família mesmo foi feito exame de DNA e não foi comprovado também que ali era os crânios de Os Lampião, né? grandes Lampião, exatamente. E teu pai, a relação dele, ele tem alguma relação com o cangaço? Meu pai não. Sim, teu pai Teve não. Porque foi trazido, né, para ser criado por Exato, outra é. pessoa, e de certo modo, eu acredito que sua avó, a que criou ele, talvez queira apagar, né, dizer, não, você não é, não. Aí, quem sabe em determinado ponto ela se sente forçada, de fato, a dizer Foi que depois de um você acidente, foi que ela falou para ele. contar toda a Foi, história, com medo né? de morrer e morrer dizer que ele sem saber, né? Que era filho. Aí ela pegou e falou para ele. Ela tinha outros filhos também, Não, sendo só criados? tinha uma, que era a senhorinha que morava na Rua da Glória, perto da Boa Vista, onde existia a Então, no casa caso, que era a Lampião. senhorinha e seu pai, os É, dois filhos dessa senhora que Que era criou a casa ele. do poeta João Mendes. exato. É. Ah, legal. E, já perguntei pra você, né, quantos filhos você tem, outros irmãos que também são netos de Lampião. É uma baita história, né? Porque, de fato, é uma pessoa que rodou E eu confesso muito e que eu não conhecia. Né? muitas Não pessoas certo, não conhecem, Tem acredito muitos, eu. muitas pessoas que. É porque assim, como as pessoas falam que só tem a única filha de Lampião, que é a Expedita, É. né? É o que o registro traz, né? Tem, O mas eu registro tenho revista histórico traz Veja, isso. Cara, Manchete, tem um bocado de reportagem, tudo falando sobre a história do meu pai. Mas você traz que as revistas trazem mais a mídia em si, né? A mais massificada ainda não aponta, de fato, Exato. o seu pai como sendo também um filho de Lampião. Então É que fica aí toda esse pesquisa, né? questionamento, né? É você dizendo que sim, entendo as suas comprovações, e ao mesmo tempo a própria história também dizendo que não, negando, que ele só tem expedito. Né? Exato, mas o certo mesmo era os dois fazerem exame de DNA com restos mortais de Lampião, né? Sim, claro. E aí tu tentaria fazer isso? Assim, pelo que aconteceu agora que saiu o exame, o certo era para fazer, né? O lado do meu pai e o dela. Eu achava melhor fazer, né? Fazer de Para fato, comprovar né? o certo, né? Comprovar, é. com certeza. Para não ficar com Aquela dúvida. a dúvida. A dúvida e também para que você tenha parte nesse legado, né? Já que Exato, você coloca que seu pai, de fato, é filho também de Lampião. Quando você me chegava aqui, eu tava até falando pro Getúlio, né? A gente brincando aqui. Vamos trazer o filho de Lampião aqui. E ele falou, e a Expedita vai vir, vai ressuscitar, mas de fato é uma história que não se conhece, de certo modo é bom a gente trazer aqui nesse primeiro É o episódio. que eu falei com um colega nosso que trouxe para cá, que eu tenho todos os documentos, que era até melhor a mostrar, tem tudo. Eu tenho registro provando que ele era Sim. filho de Maria Bonita e Lampião. Você não pode chegar e dizer um torno do documento
Exatamente, porque quando se diz, né, há que se comprovar. Com certeza. Em linhas gerais, é o que a gente aprende. Quando a gente diz alguma coisa, a gente tem que comprovar. Então já fica aí para você, tá, Francisco? Getúlio tá aqui enquanto um pesquisador da área do cangaço. A gente tem o Há nosso 16 anos, canal. né, Getúlio? É 16 anos. Eu é não um sei muita tempão. coisa porque eu não sou pesquisador. E outra, como ele Não, mas nessa área, né? o que você faz, fala e traz aqui pra gente, de fato, já é válido. Você faz Eu parte, queria, né, gente? faz parte da história. Eu só queria também lhe colocar esse ponto de trazer, já que você tem, né, em determinado momento, nos colocar. Nós temos um portal e a gente, de fato, faz essa divulgação também. Porque a partir desse podcast, tenha certeza que muitas pessoas vão comentar e vão questionar também essa história a Com você. certeza. E minha avó, ela morreu com 100 anos. Ela tivesse isso, ela estava com 126 anos, mais ou menos. 26 anos. Aliás, Lampião deixou muita coisa com ela, só que ela Com o tempo, né? foi- E depois do acidente, do talvez. acidente foi. Mas eu tenho algumas peças de Lampião que deu para ela. Tá contigo. Tá comigo. Não, Na a exposição que eu fiz lá no Centro Cultural, lá no Banco Nordeste, eu Oh, tenho. coisa ainda. boa. Não foi uma exposição temporária, né? Já saiu no Passou 2 meses lá. 2 meses. Olha aí, Getúlio, coisa E essa boa. A exposição gente de quer lá ver também. Tem lá, é 2 meses que tem. Aí já aparece outro já. Tá contigo. Todo Eu tenho tudo em esse todos os acervo. documentos, né? Vou Eu explorar quero lá ver. depois. Eu também quero ver. Quero Explorar. dar uma olhada e tudo. E tá aí nosso canal, nosso portal, para que você de fato possa mostrar, se quiser falar um pouco mais, que as pessoas vão questionar essa situação. Você pode falar a sua idade? Tá com quantos anos? Eu tô com 50 anos. 50 anos. Já tem filhos também, netos? Já tem 3 filhos já. E essa o história neto. tu vai repassando para eles. Já onde você passa nos colégios, todo mundo já. Porque pessoal fala. a gente vê nas escolas, né, na parte de história, a questão do cangaço, e aí com certeza os seus netos, os seus filhos são confrontados nesse sentido. Eu estou lá dando uma aula, eu sou professor e estou falando de Lampião, e o menino levanta o braço lá e diz, é meu bisavô, sabe? Tem. E aí, evidentemente, que eu vou perguntar sobre. Certeza. Mas que interessante, né? Sua história, e de fato, quero ver também tudo que você tem para nos mostrar aí as Mostro sempre. comprovações, tá? O acervo, né? O acervo, que com certeza deve ser um acervo também muito rico, assim como o que o Getúlio traz falar enquanto assim, pesquisa. Porque todo ser humano sempre tem famílias, né? Sim, claro. Eu nunca vi família do meu pai sem ser a família de Lampião. No caso, eu nunca vi um primo de meu pai. Que sempre tem que ter. Por exemplo, tem pessoas que têm dúvida, né? Uhum. Eu nunca vi. Nunca viu, Vai, né? vai. No caso, as pessoas lhe procurarem, não é isso? Exato. Lhe procurarem para saber. E o Fernando lhe perguntou, vou até se for repetitivo, não deixa de ser de tirar, né? As dúvidas. Quando você era criança, né? Pequena, aí que eu acredito que ele perguntou, mas eu acho que eu não peguei. Ele quando para a sociedade aqui naquela época, né? Juazeiro bem, acho que cidade bem menor, logicamente, do Menor, que exato. populacionalmente falando, em termos do que é hoje. Já existia, o seu pai, pelo que você sentia ali, que a população em geral falava isso? Falava assim. Um comentário era grande. Até fora Ou assim, seja, João Fortaleza. Peitudo é filho de Lampião, era o que rolava no Juazeiro. Era. Tinha muitas pessoas que diziam e tinha muitas pessoas que ele. Como ele lutava boxe, essas coisas, isso agora aqui existe na época aqueles índios, até dizia que ele era filho de índio, mas não era, ele andava junto com esse povo. Né? E todo mundo comentava Só que andava junto. Francisco, só mais uma perguntinha para ti, né? Porque você trouxe que há uma incompatibilidade ali dos crânios quando vai fazer o DNA. Mas tem alguma explicação a mais sobre isso? O porquê? Ou vocês foram questionados também? Não, eu acho assim, que como ela. Que ela tem uma reportagem que ela disse que estava guardado lá, as cabeças. Isso. Não é isso? Estava guardado em Estava casa. guardado em casa. Mas para ela saber que se realmente ali é Maria Bonita e Lampião, todo exame de DNA tem que dizer se é certo ou errado. Né? Comprovado, né? Exatamente. Até porque, como o Getúlio colocou, e tá na história, nos Exato. livros, né? O Lampião, ele não morreu só, morreu junto com Maria Bonita e mais 9 do próprio bando. Então, se você tem ali esses crânios todos que foram decapitados, Pelo quem exame tem sabe que explicar, né? houve uma mistura ali, né? Exato. Então, Porque o exame de DNA ele não tem que dar compatível.
Na minha maneira, meu pensar, A ciência avançou bastante nesse sentido, quando é para ser correto o exame de DNA, ele não deixa e dúvidas. foi feito em São Paulo, aliás, na Folha de São Paulo tem dizendo que não foi compatível, né? Deve ter dado Um erro, ela, né? ela tremeu também na base, né? Eu acho aí. Dá uma. Fica aí a dúvida também. Para Porque os que assim, pesquisam. na época, essas cabeças elas rodaram muito tempo, elas foram para Salvador. Ficaram lá no Nina Rodrigues, né? Exato, é. Aí, de Salvador, 9 cabeças foram enterradas. Lá no cemitério do Caju. Lá na verdade, em Maceió ou foi em Salvador mesmo. Enfim, 9 cabeças foram enterradas. Só deixaram fora a de Lampião e de Maria Bonita. Por conta de, exatamente disso, do reinado. Pronto. Mas as 9 foram Enterradas. e essas cabeças, elas foram com o tempo entregues, que era o que nós sabíamos até aqui, à família, né? Paracaju e tudo. E perguntou, nos últimos anos aí, nas últimas 2 décadas para cá, onde é que estão essas cabeças? Né? E eles não diziam. Pois A, é. a filha de Lampião e tudo, tinha aquele mistério. Pensava-se até que já tinham sido enterrados em algum canto e tudo. Mas não, ela declarou que o que fez foi guardar, Guardam as cabeças. como ela mesmo diz, né? Como uma roupa, como se guarda um, né? Guardei num canto. E a reconstituição foi É. para uma questão de atualização, vamos dizer. Né? Agora a mídia, a cabeça do Lampião tá ali, estava desfarelada, vamos reconstruir. Querendo ou não, a mídia vai querer pautar, e como a gente já tem um avanço em vários aspectos, há reconstituição para que se torne acervo no museu. Desse Isso. exame cadavélico foi feito em Maceió, dos corpos? Não, não sei. Não, não Eu, tem. eu acho que foi em Salvador. Lá, Acho que foi em Salvador, né? Não foi, tem. lá no Nina Rodrigues mesmo, que é um IML, né? É. Lá, não foi isso mesmo. Não era tão avançado, né? Em Com certeza não. 1938, Era mais aí, para trás, E né? outro, no momento da exatamente. Talvez decapitação, muita coisa tenha ficado. tem que ver também que no momento da decapitação, as cabeças iam para dentro das latas de querosene, né? Aí ali sal, tudo para manter quantos anos, né? Tanto que tem a cabeça de corisco, de lampião, 20, 30 anos depois, elas bem naquele estado, como fosse, que era mumificado, né? Tem É fotos aí, porque dá registros. uma conservada, né? Você fala Uhum. do querosene, é o que a gente usa hoje, é o formol para Exatamente. o conserva. Aí naquele tempo eles usaram essas latas para conservar, até porque inicialmente houve todo aquele desfile macabro, né? O primeiro local que as cabeças pararam foi em Piranhas. Ou seja, eles passaram de volta o Rio São Francisco para Piranhas, que é Alagoas. E as cabeças foram expostas àquela foto, aquele registro macabro do cangaço, que tem nos livros, né? Todas as cabeças, uma abaixo da outra. Ali é no Palácio 3 de Outubro. Ó, 3 de Outubro, ó. Palácio Dom Pedro, lá em Piranhas. O que acontece? Ficou tão macabro e marcado na população que eles demoliram a escadaria frontal, e colocaram a escada na lateral. Tá entendendo? Então, Nossa. atualmente agora estão dizendo que vai voltar, vão fazer de novo A a escadaria. escadaria frontal. Tá entendendo? Porque na época acho que a população sentiu aquilo. Você falar do cangaço é uma coisa, você sentir na época quem passou e tudo, né? É É complicado totalmente você passar, é como se eu diferente. chegasse aqui agora e ali na frente tem 10 cabeças que acaba de decapitar ali. Pronto. História, você estudando é como se fosse um capítulo de novela, né? Amanhã eu vou ler isso. Mas a realidade, de fato, aconteceu aquilo, né? Então é bem macabro É. e complicado. E aí, de fato, fica-se essa dúvida, né, Getúlio? Se realmente há veracidade desse crânio, se era Aí essas realmente. cabeças, como eu digo, de lá saiu para Santana do Ipanema, aí de Santana saiu rodando aquelas cidadezinhas pequenas, e o pessoal fazendo aquele auê, mataram o lampião, Mas você vê. rodava-se o crânio dos cangaceiros como uma forma de dizer: É, acabamos, Um acabando. troféu, né? conseguimos, um troféu. Por É que isso? decapitavam os cangaceiros? Porque, por exemplo, eu sou da volante que chama, da polícia. Por que, que o nome é volante? Volante é porque hoje um policial do Ceará ele não pode atuar em Pernambuco, certo? Ele não pode atuar em Alagoas. Naquele tempo, o governo abriu as fronteiras. Então, o que é o termo volante? Eu poderia atuar em qualquer canto. Tá entendendo? Para pegar Volátil que cangaceiro, caminha, principalmente, né? eu posso ir para Bahia, para Alagoas, tá entendendo? Para Sergipe. Enfim, eles giravam porque o objetivo era esse, acabar o cangaço naquela época. Né? Então, o que acontece? O volante, o policial que trazia a cabeça aqui, era como o troféu, tu é meu superior.
Então, o que é que ia acontecer comigo? Eu iria Subir. subir de patente. E Ser a remuneração condecorado, né? Como ser falam condecorado, de fato. em um troféu. E fala-se Mas também, que coisa macabra mesmo, né? Assim, há de uma crueldade muito grande, imagina aí. Por mais que tenha sido registro de toda a crueldade que o próprio bando do Lampião realizou, você tá em sua casa e vê isso, só uma cabeça passando. Eu acho exatamente. que é total filme de terror. Não, Não, e demais. outra, Muito- naquele tempo também, a quantidade de dinheiro e joias que o bando tinha lá no coito de Angico era tanto que existe na história de Luiz Pedro. Luiz Pedro, ele matou o irmão do Lampião, Antônio Ferreira, sem querer, estava deitado numa rede, foi ajeitar o rifle e ele disparou. E pegou o Antônio Ferreira e matou, né? Aí o que acontece? Ele chegou para Lampião e disse: Lampião, no dia que você morrer, eu vou junto. Tá entendendo? E Luiz Pedro, ele já tinha escapado do coito. Aí ele voltou. Quando ele voltou, os caras mataram ele. Mataram ele. Só que dizem que ele voltou, é porque eles sabiam onde era que Lampião escondia a botija, como se diz. Ele tinha voltado era para pegar o dinheiro. Isso, e Getúlio, e sobre esse dinheiro que ficou, que era muito, né? É. E Lampião, passando nas cidades, ele levava com ele esse dinheiro, esse ouro que ele tinha. No dia do. A volante pegou, o que foi que Isso. houve um É saqueamento. tanto que o único soldado que morreu, o Adrião Pedro de Souza, falam que quem matou ele foi a própria volante. Por quê? Porque disse que na hora que acabou ali tudo que aconteceu em Angico, os policiais chegaram e disseram: vamos agora dividir alguns. Vamos, não, antes da gente chegar lá, vamos logo dividir. Aí fala-se que, como o Adrião estava afoito, tinham matado logo o Adrião. O João Bezerra mesmo tinha ordenado: mata, que aqui ninguém vai dividir, ou não ia dividir agora. E a segunda hipótese é que o cangaceiro elétrico, que foi um dos últimos a morrer, foi quem matou o Adrião. Aqui, né, realmente foi executado o elétrico. O elétrico executou o Adrião. Mas aí são. Alcino Costa é um grande pesquisador lá de Poço Redondo, daquela área. E ele tem um livro que é Mistérios como é que ele chama? Mentiras e Mistérios de Angico, mais ou menos isso. Porque existe realmente muito mistério também Claro. ali. Essa de Luiz Pedro, como é que eu saio de um fogo cruzado, já tô chegando em Barbalha e vou me lembrar de voltar para pegar o dinheiro. Com os caras tudo armados lá. Voltou e morreu. Tá entendendo? Muita história contada, né? E talvez muita coisa vai se perdendo, mas de fato a gente também tem muita coisa importante nesse processo todo de construção do cangaço, de a ascensão do cangaço e do encerramento do cangaço no Brasil, vamos dizer assim, não só no E, Nordeste. exatamente. E puxando, já que nós estamos aqui, Juazeiro do Norte, tudo, Cariri, acho que abrindo só um adendozinho do que foi o cangaço no Cariri, né? Bem rapidinho aqui em termos por exemplo, Ceará sempre foi um refúgio para Lampião. Ceará, ele sempre entrava aqui, Você trouxe isso respeitando, no início, né, isso, da nossa conversa. respeitando por conta de que o Padre Cícero teria ajudado as irmãs dele que moraram aqui em Juazeiro. As irmãs de Lampião moraram aqui, que Lampião, que o Padre Cícero deu morada como dava a qualquer outro que precisava, né? O Padre Cícero era o maior líder, tá entendendo? Então, o Lampião respeitava demais e estou trazendo para a gente aqui, não pode esquecer, bem rapidinho, falar sobre os Marcelinos. Como eu falo, em off eu conversei que nós estamos concluindo um livro sobre o bando dos Marcelinos, que eram os irmãos ali de Cariri-Mirim, né? Que eles na quadra invernosa desciam para Barbalha para trabalhar para João Coelho, né? E nisso, nesse vai e vem, eu e o Peixoto, que era um subdelegado lá, tomou a faca de um deles, o João Marcelino, na feira. Ele disse: até hoje fui vaqueiro, daqui para frente sou cangaceiro. Tá entendendo? Aí começa uma guerrinha aqui de. Alguns chamam até de jagunços e tudo, mas foi considerado como um bando mesmo, que existiam outros, né? Manuel Toalha, Pedro Gomes, Joaquim Gomes. E aquela foto histórica dos Marcelinos no Palácio 3 de Outubro, né? Que dali, naquela manhã fria, como diz Que eles Tito, né? saíram Eles saíram e foram fuzilados lá no no Leitão. Leitão. É um dos maiores queima de arquivo também da história do cangaço. Angico morreram 9, 10, 11. Mataram, foram fuzilados 5. Né? Então a história dos Marcelinos ela é importante também. Poderíamos considerar aí como uma história ativa, né, ao mesmo tempo do Aham. cangaço e paralela a isso. Exatamente. Meninos, eu queria agradecer imensamente a presença de vocês nesse primeiro episódio aí, né, do Falar e Cariri.
A gente tá despontando aí. Foi muito bom ter vocês, bater esse papo, essa conversa. Muita coisa surgiu. Tenho certeza que a partir daqui também a pesquisa ela continua e muitas coisas irão surgir. Então, muitíssimo Eu obrigado. que agradeço também. Sistema Cariri em Foco agradece a vocês. Falar aí, Cariri. Muito obrigado, tá certo? Excelente, excelente. Valeu, galera. Até mais. As opiniões, relatos e depoimentos apresentados são de responsabilidade exclusiva de seus autores e entrevistados, não representando necessariamente a visão dos produtores ou parceiros deste projeto.